Porque, infelizmente, a gente tem a tendência de achar que está tudo bem, a gente não para olhar os pontos que precisam ser observados, os pontos que precisam ser monitorados. E aí eu acho assim, eu tenho essa semana eu ouvi alguns depoimentos, principalmente com relação a resultados e a dificuldades no treino, então eu trouxe aqui para a gente pensar sobre como foi a semana, e aí eu vou dar um exercíciozinho aí para aqueles que quiserem, é claro, realizarem em casa, né, no final de semana de você. E por que que avaliar o desempenho num trade? Porque assim, o trading, ele é um processo cheio de etapas, ele é multifacetado. Eu lembro que quando eu entrei para o mercado financeiro, eu achava que era basicamente seguir um setup. E quando eu trago aqui para vocês essa palavra multifacetado, eu gostaria de ter ouvido isso logo no começo, quando eu comecei a fazer minhas negociações, porque eu não tinha a ideia de que era isso. Eu tinha a ideia de que era simplesmente eu conhecer um setup e aplicar aquele setup. Quando eu olhava para a tela, eu nem sequer tinha noção do que estava acontecendo ali na tela naquele momento. E, eu fazia as entradas. Algumas vezes eu tinha ganho, outras vezes eu tinha perdas, mas se me perguntassem o porquê do ganho ou o porquê da perda, eu jamais saberia falar. E, daí a importância da gente sentar e pensar todas as semanas, eu vou ensinar vocês a fazer isso agora, tá? Sentar e pensar em todas as semanas aí, nessa possibilidade de avaliar o desempenho de vocês no trading. E para isso a gente tem que considerar alguns indicadores que eu vou trazer para vocês, tá? São indicadores e métricas, além de fatores qualitativos e psicológicos. Basta alguns minutinhos para que você faça essa autoanálise, essa avaliação do desempenho, para que você possa começar a perceber as várias faces do trading e como você está em cada uma delas. Esse que é o ponto importante, você se perceber dentro de cada uma delas. A primeira que eu queria trazer para vocês é com relação ao objetivo. A gente sabe, a gente sempre ouve falar, né, da importância dos objetivos no trading, mas aqui o que vale reforçar é que quando a gente fala nessa avaliação do desempenho, esses objetivos vocês têm que olhar para eles de maneira a ser um curto prazo ou um longo prazo. Ser trader, ser day trader ou ser scalpers. E existe aí uma diferença que isso faz parte do objetivo que vocês querem traçar. Por quê? Eu já vi várias perguntas assim: "Ah, mas eu posso ser os 2 ao mesmo tempo?" E assim, a gente acaba chegando à conclusão que até é possível, mas você tem que estar muito bem afinado, muito bem treinado. Você tem que estar muito bem treinada para conseguir fazer isso. E a minha sugestão é que, enquanto você não tenha isso, como um hábito no automático, que você opte aí por uma delas. Um outro ponto aqui que a gente tem que levar em consideração são as métricas. E aqui vocês têm que acompanhar toda semana as taxas de vocês, que sejam as taxas de acertos. E ó, tem uma coisa que é bem importante que vocês saibam. Não adianta você simplesmente ali na plataforma da Profit e baixar lá o índice de acerto. Sabe por quê? Porque assim, ó, se você entra numa negociação e sai no 0 a 0, ele vai computar como índice de acerto. E não é. Às vezes você sai no 0 a 0 por questões emocionais ou porque você não percebeu que tinha errado, independente do fator. Mas assim, você não pode olhar ali de maneira crua para aquele índice de acerto. Você tem que fazer ali, ele ajuda sim, é uma métrica que lá ajuda bastante da plataforma, mas você tem que ter claro que o índice de acerto, você tem que ver quantas vezes você fez ali seu trading e os resultados que deu, principalmente com relação ao lucro por operação.
O índice de acerto está bastante relacionado a isso, né? Ao lucro por operação, ao tempo médio das operações que você faz, né? E o tempo que você vai ficar destinado a fazer as suas negociações. Um outro fator que a gente tem que levar em importante são os fatores qualitativos, e aqui diz respeito à disciplina e o autocontrole, além de um gerenciamento de... E o quarto e último tópico aqui, que a gente vai pensar com relação à avaliação do desempenho, é avaliar o progresso, uma escala de progresso que vocês podem montar. Então, vocês vão comparar o desempenho de vocês, né, com o que muitos chamam de backmarkets. O que é isso? Hoje, esses dias todos, sempre o Peretti traz ali qual é o resultado do dia. Olha, hoje o nosso setup, de tantas entradas, ele acertou tantas, de tantas entradas, ele errou tantas. Então, assim, vocês podem basear o resultado de vocês, a avaliação de progresso de vocês, considerando essa métrica. Avaliar o progresso, ele precisa de um referencial, e a gente pode usar como referencial essas métricas já fornecidas aqui pela Shark. Fazer uma avaliação do nosso desempenho, ele não está só relacionado a métricas do trading, mas ele envolve o gerenciamento de risco, ele envolve lucro das operações e ele envolve um referencial, além, é claro, de pontos qualitativos, que aqui eu chamo de pontos qualitativos da questão emocional. Se você fizer isso, né, com seriedade, você vai ver que os seus resultados eles poderão melhorar, porque você vai estar olhando para um mapa que foi criado por você. E o sucesso no trading, ele é uma jornada de aprendizado constante e é um autoaperfeiçoamento contínuo. A gente nunca chega numa situação onde acabou a quantidade de ensino que eu deveria ter, de aprendizado que eu deveria ter. Não existe também, pessoal, uma fórmula mágica. Eu criei essa fórmula mágica e é só você seguir isso. Eu demorei muito tempo para entender que não existia uma fórmula mágica. E com isso, qual era a consequência disso para a minha vida? E eu vejo que pode ser a consequência disso para a vida de muitos traders. É ficar mudando constantemente de estratégia, ficar pulando de sala em sala, seguindo um, seguindo o outro, acompanhando a estratégia de um ou de outro, e fazendo mudanças constantes. Ou seja, você não vai encontrar uma fórmula mágica. O que você pode é avaliar o seu desempenho e criar um mapa onde você vai se visualizar dentro do trading. E isso sim é um setup personalizado. Só assim você vai conseguir verificar se de fato você está evoluindo ou não. Porque eu vejo muitos traders também na dúvida. Eu não sei se eu continuo, eu não sei se eu desisto do mercado. Por quê? Porque não sabe, porque você não tem nenhum parâmetro, você não tem nenhum algo para visualizar e falar, realmente eu estou progredindo. Ou, não, eu estou decaindo com relação ao meu desenvolvimento. Às vezes, você pode olhar o seguinte, poxa, meu dinheiro está acabando, eu não estou tendo o retorno financeiro que eu gostaria. Mas se você olha essas métricas, você vai ver, olha, é questão de tempo, porque os números não mentem, eu adoro essa frase, os números não mentem. Essa avaliação de desempenho vai mostrar para você números. Então, não existe uma fórmula mágica. O que existe é disciplina, autocontrole e uma gestão de risco e números que possam te orientar e te direcionar com relação a isso, Sassi, né? Nesse segundo momento, eu gostaria que vocês respondessem aí essas perguntas. Vamos lá? Vamos responder? Cada um aí no seu caderno, na sua individualidade. Então, quais foram os seus principais objetivos no trading para essa semana? Se você não tem essa resposta, que fique um alerta, que na próxima semana
importante que você saiba disso, que você tenha isso identificado. Quais serão os seus principais objetivos para o trading na próxima semana? E aí, para quem já sabia, você conseguiu alcançar os seus objetivos? E mais, se você conseguiu, por que conseguiu? Se você não conseguiu, por que você não conseguiu? Pessoal, não precisa de muitos detalhes, basta você dedicar ali alguns minutos para você fazer essa autoavaliação, tá? Coloque numa planilha simples ou faça à mão mesmo, deixe em cima da sua mesa uma folha onde você possa preencher isso e que você possa validar, olhar para esse tipo de informação para você para ir melhor na próxima semana, tá? A segunda pergunta aí, quais foram suas melhores operações e o que você fez bem nela, né? Naquela operação que você considerou a melhor operação da semana. E aí a outra pergunta, quais foram suas melhores operações, as piores operações da semana? Bom, isso a gente tem que saber também. Infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, mas é importante que a gente saiba. Por quê? Porque só assim você vai poder responder a seguinte questão: o que você poderia ter feito de diferente? A terceira pergunta que você pode se responder: quais foram suas piores? Você identificou algum padrão de operação vencedora ou perdedora? Vocês lembram, pessoal? Não sei se isso faz sentido para vocês ou se vocês conseguem fazer essa correlação de que o mercado é feito de padrões. A gente procura identificar, encontrar padrão no caos. É simplesmente isso. Ser trader, fazer trader é exatamente isso. Fazer trading é exatamente isso. É você encontrar padrão no caos. E como é que eu encontro padrão no caos? É verificando quais são as constantes, o que acontece, o que eu posso esperar com determinado movimento do mercado. E aí, você tem que saber se você conseguiu identificar padrões nas suas operações vencedoras. Quando a gente consegue identificar esses padrões, significa que a gente está conseguindo colocar um aprendizado, houve um conhecimento, tá? E a outra pergunta, quais foram seus maiores desafios nessa semana? O que você considerou como o maior desafio? Será que para você o maior desafio foi conseguir ficar fora de um dia de treino? Então, qual foi o seu maior desafio nessa semana? E como você superou esse desafio? Ou seja, o meu maior desafio foi conseguir ficar fora do trading, porque não apareciam operações que era para eu fazer, não apareceu minha estratégia de negociação. E como eu consegui superar isso? Eu consegui fazendo técnicas de respiração, técnicas de mentalização, de visualização, de confrontação, de confrontar meus pensamentos. Por exemplo, eu querer clicar e eu me pergunto: é a minha estratégia? É o meu setup? Não é. Então, não posso clicar. Você entende? Faz sentido isso para vocês, pessoal? E outra questão com relação a isso: o que você aprendeu sobre você mesmo no mercado essa semana? Qual foi o autoconhecimento que você obteve no mercado essa semana? Olha, eu consegui perceber que quando eu fico dentro de ouvindo, né, as pessoas comentarem sobre seus ganhos no mercado, isso me deixa muito ansiosa. Isso me deixa muito ansioso. Olha, essa semana, o que eu aprendi sobre mim no mercado foi que, mesmo eu não falando nada na sala, eu estou ouvindo e eu acabo desistindo de fazer o que eu sei fazer por causa de alguns comentários. Eu acabo desacreditando em mim por causa de alguns comentários. Vocês têm que ter isso claro. Isso é importante para o autoconhecimento, né? E para essa avaliação de desempenho. É um tique a mais na avaliação de desempenho de vocês. E não adianta a gente ficar aqui
6 meses, 1 ano, 2 anos, sem saber como está meu progresso. Você só vai saber como você está, se está progredindo ou não, quando você coloca tudo isso num papel, quando você faz planilha, quando você se autoavalia, quando você tem a oportunidade de fazer essa avaliação do desempenho, né? Quais desafios emocionais você enfrentou no trading na semana? Como as emoções influenciaram as suas decisões? Por exemplo, eu já tinha batido minha meta, aí um colega disse que tinha conseguido um valor muito alto, muito acima do que eu tinha planejado para mim, e aquilo me deu uma pontada de ganância e de inveja. Então, eu fui tentar fazer a mesma coisa. Posso até ter conseguido, fui muito bem, mas foi uma decisão influenciada por uma emoção, para que elas não se sobressaiam diante das negociações, tá? E aí, se você conseguiu identificar como você lidou, né? Como você lidou com essas emoções? E se você não conseguiu identificar, mas agora que nessa conversa você está conseguindo pensar em alguma coisa, então é o momento da gente pensar, né, o que pode fazer para gerenciar melhor essas emoções durante o trading, porque elas surgirão. Certamente na semana que vem elas surgirão novamente. E aí você pensar quais as técnicas, quais as ferramentas que eu posso utilizar para gerenciar as minhas emoções. Existem inúmeras, eu sempre trago aqui para vocês uma ou outra. Essa avaliação de desempenho é mais uma ferramenta que vocês podem se utilizar para gerenciar as emoções de vocês, com relação ao autocuidado. O que é o autocuidado? É você cuidar da sua saúde física e mental durante, antes e depois do trading. Eu dediquei aqui alguns dias para falar exclusivamente sobre isso com vocês, trouxe alguns pontos importantes. E aí a pergunta é: como você cuidou da sua saúde física e mental durante o trading essa semana? Como você cuidou dela? Você se exercitou para diminuir a ansiedade e o estresse na hora que você estiver na tela? Você se alimentou bem? Você dormiu bem? Você teve tempo de lazer? Você teve momentos de lazer? É, e o que você pode fazer na próxima semana para você continuar cuidando do seu bem-estar? Ou se você não fez isso, o que você pode começar a fazer na próxima semana? Como você pode garantir que a sua vida fora do trading esteja em equilíbrio com sua vida no trading? Primeiro, eu já até comentei com vocês sobre isso, de um aluno que ele se sentiu extremamente aliviado de não sentir mais a obrigação de ter que operar todos os dias. Mas vocês acham que foi de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra. Isso foi uma conquista e uma luta diária dele com ele mesmo. É sempre a gente com nós mesmos. E eu trazendo feedback, ele usando algumas ferramentas diárias. Mas hoje ele se sente aliviado por conseguir ficar de fora e ficar bem com isso. E fazer somente as negociações que ele sabe que é para ser feito. O quanto, pessoal, a sua família não está preocupado com a sua atitude no trading. O quanto não tem gente ao redor de você preocupado com a sua obsessão pelo mercado financeiro. Isso reflete se a sua vida fora daqui, ela está em equilíbrio com a sua vida aqui. Porque se você não está conseguindo equilibrar, manter uma vida saudável fora do mercado financeiro, dificilmente você vai conseguir levar uma vida saudável aqui dentro. Então, uma reflexão que eu trago aí. Tem alguém preocupado com a sua obsessão no trading? Se tem, às vezes a gente dá a desculpa assim: ah, mas não sabe o que é o trade, a pessoa não conhece o que é trabalhar no mercado financeiro, ela desconhece o que eu tenho que fazer. Tudo bem, isso é uma verdade, isso é um fato. No entanto, você aí no seu íntimo, no seu fundo,
no seu mais profundo ser, você acha que isso é uma realidade? Você não acha que você está dedicando tempo demais, exageradamente, ao mercado financeiro? Que você tem deixado de lado a sua família, você tem deixado de lado a alimentação, você tem deixado de lado coisas que são importantes para você e para as pessoas que convivem com você, com a justificativa de que eles não sabem o que é ser trader. Eles estão falando coisas que desconhecem.